Olá pessoal, aqui é a Prof. Mari de Matemática novamente com vocês. Continuamos a ver gráficos e tabelas, vocês já conhecem a diferença entre gráficos e tabelas. Vamos resolver junto com vocês os exercícios que ficaram para casa da última aula, que eram as páginas 107 e 108. Então, finalizamos, com essas páginas mais um capítulo do nosso livro. Então, nós vamos lá na página 107. E o primeiro desafio era a gente transformar essa tabela aqui, lembre-se, isso é uma tabela, Tabela só tem um jeitinho, que é esse aqui, linhas, colunas, e é uma forma de organizar os dados. E a gente teve a incumbência aqui nessa questão número 1 de criar um gráfico de barras. Lembre-se, nós temos 4 tipos de gráfico: gráfico de barras, gráfico de colunas, gráfico de linhas e gráfico de setores. A diferença do gráfico de barras para o gráfico de colunas, que é o que ele está pedindo aqui, que é construir um gráfico de barras, é que as barras elas vão ficar sempre numa posição horizontal, As colunas ficam na posição vertical. A gente consegue observar isso lá na página 105, lembra a diferença entre gráfico de barras e colunas, tá? Então, a gente precisa construir um gráfico de colunas. Gráfico de barras aqui, tá? Bom, nós temos esse espaço e a gente precisa começar a construção desse gráfico através das linhas ou dos eixos que nós chamamos na matemática, tá? Então, nós temos o eixo, um dos eixos que vai representar as atividades, e um outro eixo que vai representar a quantidade de litros de água. Então, lembrem-se que é sempre com base lá naquela tabela que vocês têm pronta lá, tá? A professora está tentando fazer uma linha reta aqui sem a régua, gente. Usem, por favor, a régua, tá? É um instrumento fundamental na matemática, principalmente para construir gráficos, tá? Muito bem, então nós temos lá algumas atividades que a gente precisa colocar aqui nesse gráfico. Lembrando, o gráfico de barras é aquele que vai ficar na horizontal. Então, a gente vai ter lá, por exemplo, vários itens. Então, a gente tem que dividir igualmente esse espaço entre 5 atividades, que é tomar banho, dar descarga, lavar as mãos, escovar os dentes e beber e cozinhar. Então, a gente pode começar lá por beber e cozinhar. Então, a gente pode colocar aqui beber e cozinhar. Lembrem-se que no gráfico sempre tem que manter a mesma distância entre um e outro, tá? Então, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, vamos acrescentar mais um espacinho aqui. Então, 5, tá? Usem também a régua de vocês. Se você decidir deixar um espaço aqui de 2 em 2 centímetros, tem que ser sempre a mesma distância entre um e outro, tá legal? Beber e cozinhar. Então, a gente tem escovar os dentes, depois nós temos lá lavar as mãos, temos dar descarga, e por último, nós temos tomar banho. Vamos fazer desta maneira, tá? Professora, posso colocar numa ordem diferente? Claro que pode. Se você colocou o primeiro escovar os dentes, se você quiser colocar numa ordem crescente, decrescente, não tem problema nenhum, tá? Vou escrever direitinho aqui. Maravilha. Então, agora a gente precisa colocar os valores. Aqui embaixo, então, aqui ficaram as atividades. E aqui a gente vai colocar a quantidade de litros que foram consumidas com essas atividades. Lá na tabela está dizendo, por exemplo, que beber e cozinhar é 22, é o maior, é o que mais consome, beber e cozinhar. Então, a gente teria que chegar lá mais ou menos em 22. Então, a gente pode pensar, talvez, em fazer de 5 em 5 a nossa escala aqui. A gente poderia fazer de 2 em 2, de 10 em 10, fica a critério de cada um. Você pode escolher qual é a escala que você quer usar,
tá? Eu tenho que chegar lá em 22, porque eu tenho que... em 20 mais ou menos, né? Porque eu tenho que passar um pouquinho de 20. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho... se eu fizer de 5 em 5, bom, vai sobrar espaço aqui. 5, vou aumentar aqui o espaço, então. Vou usar aqui 5, 10, 15, vamos imaginar aqui o 20. Vai passar um pouquinho do 20, né? Então, a minha linha aqui dos litros poderia ter terminado aqui, ó, litros. Muito bem. Então, qual é o tipo de gráfico mesmo que ele está pedindo? O gráfico de barras, então é na horizontal. Todo gráfico tem que ter um título também, não podemos esquecer disso. A gente pode escrever no início ou pode escrever no final do gráfico, tá? Vamos terminar o gráfico e depois a gente coloca um título nele. Então, beber e cozinhar, 22, vai passar um pouquinho do 20. Então, a gente vai fazer lá uma barra que vai passar um pouquinho do 20, tá? Uma barra que vai passar um pouquinho do 20. Então, podemos pintar essa barra. Esse aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Novamente, usem régua para fazer os gráficos de vocês. Depois, escovar os dentes, é só 3. Então, não vai chegar nem em 5 aqui. Então, vai chegar perto do 5, mas não vai chegar em 5. Então, aqui vai ser mais ou menos a barra do escovar os dentes. Lavar as mãos, 5. Então, agora, lavar as mãos, a gente vai chegar lá no número 5. Depois, dar descarga, que vai consumir lá 2 litros de água, menos do que o 3, né? Então, a gente vai colocar um pouquinho menos do que o 3 aqui. E por último, tomar banho, que é 12 litros de água o consumo. Então, um pouquinho mais do que o 10 aqui, mais ou menos, tá? Muito bem. Vocês conseguem perceber que, às vezes, quando a gente tem o desenho, uma tabela transformada em um desenho que é este gráfico, fica muito mais fácil da gente conseguir perceber algumas coisas, né? Por exemplo, ó, beber e cozinhar, a gente já bate o olho e sabe que é o que tem mais, é o que mais consome água quando a gente está lá em casa. E o que menos consome água, dar descarga, né? Então, a gente tem... Aqui fica muito claro. E o título desse gráfico? A gente pode colocar consumo de água em litros, por exemplo, tá? E aí o título a gente sempre coloca aqui em cima, tá? Do gráfico. Ou pode ser aqui no cantinho também, não tem problema. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham acertado aí. Lembrem-se, gráfico de barras. Se por acaso você desenhou outro gráfico, o enunciado lá estava dizendo gráfico de barras, tá? Muito bem. Continuando. Na próxima página, ou melhor, na página 107 ainda, tem um gráfico de barras também. E na página 108, pede agora o contrário. Você tem o gráfico e você vai transformar esse gráfico agora numa tabela, tá? Então, a gente tem também um gráfico de barras sobre consumo de água. E agora ele está mostrando, ó, lavar roupas na máquina, lavar roupas no tanque, escovar os dentes, banho de chuveiro elétrico, banho de ducha, lavar louças. Quantos litros de água consome cada uma dessas atividades? Então, a gente vai fazer uma tabela. Então, a gente tem um espaço aqui para construir essa tabela que vocês devem ter usado, tá? Então, lembrem-se, tabela é uma organização dos dados. Então, a gente pode colocar aqui as atividades nessa coluna e na outra coluna os litros, né? Quantidade de litros consumida. Então, lembrando, a gente tem que usar sempre a régua também para construir a tabela, né? Mesmo não sendo gráfico, é importante. E aí, aqui a gente vai separar em linhas, tá? Então, atividade e litros. Bom, vamos colocar a primeira atividade. Ah, professora, eu posso colocar em ordem crescente, em ordem decrescente? Posso colocar na ordem que aparece? Sim, fique à vontade, não tem problema a ordem que você escolher, tá? A professora vai colocar aqui numa ordem aleatória ou na ordem que aparece lá. O primeiro é lavar roupas na máquina. Então, vamos colocar aqui,
lavar roupas na máquina. Muito bem. Quantos litros consome lavar roupas na máquina, segundo a tabela? Ou, melhor, agora é um gráfico de barras, né? Segundo o gráfico de barras. Ela consome lá 135 litros. Então, a gente vai colocar aqui, 135 litros. A próxima atividade do gráfico é lavar roupas no tanque. Então, lavar roupas no tanque. Quantos litros, professora? Aqui consome 299 litros. Olha, bem mais do que o outro, hein? Próximo item desse gráfico. Escovar os dentes. Escovar os dentes. Vamos ver quanto consome? Escovar os dentes consome 12 litros. Muito bem. Próximo, banho de chuveiro elétrico. Banho de chuveiro elétrico. Vamos ver quanto consome. Banho de chuveiro elétrico, 144 litros. E os últimos dois itens, banho de ducha e o último item, nós já colocamos lá a quantidade de litros, lavar louça. Lavar louça. E aí, só complementando aqui, banho de ducha 243 litros e lavar louça 240 litros, tá? Então, nós transformamos, né, aquele gráfico de barras que estava lá na página 107 em uma tabela, beleza? Então, letra B. Agora a letra B fala assim, observando o gráfico ou a tabela, o que você preferir, lembre-se, a tabela é uma maneira organizada de colocar as coisas, ou uma pesquisa, por exemplo. E o gráfico também é uma maneira de mostrar para nós quais são os resultados dessa pesquisa. Tem gente que prefere olhar a tabela para fazer a análise, tem gente que prefere olhar o gráfico, tanto faz. Aqui deixa bem à vontade, ó, observando o gráfico ou a tabela. Você vai responder as perguntas que estão ali. Então, vamos lá. Em qual situação do dia a dia a pessoa consome mais água? A quantidade maior. Bom, se nós observarmos a tabela ou o gráfico, a gente vai ver que lavar roupas no tanque é o que consome mais. Então, lavar roupas no tanque. Quantos litros são consumidos ao escovar os dentes? Bom, 12 litros, né? Segundo a tabela. 12 litros. Beleza? Muito bem. Temos mais perguntas aqui sobre isso. Se a pessoa escova os dentes 3 vezes ao dia, quantos litros de água são consumidos? Bom, escovar os dentes é 12 litros. Se ela escova 3 vezes, vamos armar aqui a conta, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 36 litros são consumidos escovando 3 vezes ao dia. Ao lavar a louça, são utilizados quantos litros de água? 240 litros são consumidos. Aí, no próximo item, que é o último item aí da questão da tabela, ele pede para que você verifique na sua casa quantas vezes a louça é lavada durante o dia e faça o cálculo relacionado à sua casa, tá? Você pode fazer isso hoje, amanhã, então verifique isso, se você ainda não fez, porque tinha ido de tarefa de casa, lembram-se, né? E a questão número 3 era uma questão pessoal.
para você buscar os gráficos e tabelas em jornais, revistas ou até mesmo na internet, modelos diferentes e você colar isso lá no seu caderno. Então, se você ainda não fez, fica a dica para você fazer também. Como é um item pessoal, cada um vai fazer no seu caderno, ok? Pessoal, finalizamos então esse capítulo. Lembrando que a tarefa de casa será a plataforma SAI, tá? Porque nós estamos finalizando essa atividade, a plataforma sobre gráficos e tabelas, tá? E só para lembrar, não esqueçam de preencher a página 102, que é aquele agora você já sabe, para que você identifique o que você acha que aprendeu, o que você tem dúvida e o que você ainda não sabe, tá legal? Então, bons estudos para você e até a próxima!